Olá, hoje é dia da gente falar das nossas crianças e adolescentes. Meu convidado de hoje é solidário, coerente, dono de uma empatia que lhe torna uma pessoa muito especial. Natural de Cruz Alto, filho da dona Hilda e do seu Manfredo, estudou teologia nas faculdades Este. Em 2000, o marido da Valéria concluiu a especialização em pastorado escolar. O pai do Marcelo e do Gustavo está há 19 anos à frente da direção da ABEF e é vice-pastor sinodal do Sínodo do Rio dos Sinos. Hoje teremos uma conversa de peso com o pastor Carlos Eduardo Miller Bock. Seja muito bem-vindo, pastor Carlos Bock, para essa conversa de peso. Sim, eu agradeço as boas-vindas, o convite, estar junto com você aqui para nós conversarmos. Estamos aí para bater um papo amigável, bom, gostoso. Natural de Cruz Alta. Cruz Alta. Nasci lá em 1958. Lembrei agora dessas geadas aqui, das geadas que davam lá naquela época. Não sei se porque a gente era criança e tinha menos roupa, sei lá, alguma coisa... Passava algum frio? Passamos frio lá naquela cidade, era muito frio. Muito cedo saiu para estudar. Sim, Cruz Alta era uma cidade de muitas fazendas antigas, né? Ali foi uma grande divisão de Sesmarias para os portugueses criarem gado. E era uma cidade de muitos campos, grandes fazendas, e nós morávamos no fundo de uma fazenda dessa. Meu pai tinha uma pequena parte de agricultura e não tinha escolas na região. Né? O primeiro vizinho ficava a 6 quilômetros de distância. E aí eu fui com 7 anos, então, enviado para morar com meus avós na cidade para estudar. Isso foi um corte bem difícil na minha infância, que até era muito boa, no interior, rio limpo, para a gente pescar, tomar banho, brincadeiras de criança bem no interior. Né? Então, essa separação da mãe foi um momento Imagino ficar longe da mãe com 7 anos, não deve ser nada fácil. E depois os meus avós eram duas pessoas alemãs, que quase só falavam alemão, né? 2 pessoas de idade já, num bairro e numa cidade onde a característica é que não tem descendentes de alemães. Então a gente sofria um pouco lá o bullying da gurizada, né? Uhum. Era os alemão batata da rua lá, então era complicado. Quando é que o senhor fez esse caminho buscando estar próximo da igreja? A minha mãe era católica, meu pai era evangélico, mas o meu pai era desligado da igreja. Os Bock eram evangélicos. Naturalmente, eles vieram de Birkenfeld, Himmelsberg, uma região do Hunsrück, na Alemanha, onde o pessoal é luterano. Eles vieram de lá com essa confissão. E o meu pai nunca foi na igreja. A minha mãe era católica, ela de vez em quando nos batizou na igreja católica, os 3 primeiros filhos dela. E com 14 anos ela deu um ultimato no meu pai: ou tu levas essas crianças para a igreja, para a tua, ou eu vou levar para a minha. E aí ele nos levou para a igreja luterana. E ali eu fui conhecer a igreja, né? E ali também fui conhecer a fé e comecei então uma caminhada aos 14 anos dentro da igreja. Saí do bairro onde eu estava, fui para a Juventude Evangélica, era outro grupo de pessoas, e eu jogava no timezinho da vila. A nossa bola lá era uma bola assim, sempre um pouco difícil, né? E o espaço para jogar também. E na segunda vez que eu fui lá, nós fomos jogar, eu joguei pelos confirmandos, a turma que estava para fazer a doutrina aquele ano. E eu fui jogar contra o time da Juventude Mirim, e aí joguei bem, e aí já me convidaram para jogar no ginásio da cidade no próximo final de semana, me deram uma camiseta. E aí daí eu pensei, não sai mais daqui, né? Foi um lugar muito bom, foi um momento bom, fiz bons amigos ali, a gente teve um time de futebol. Foi uma integração imediata. Integração imediata, me senti em casa, né, com gurizada ali. E aí eu comecei a minha vida na igreja. E lá tinha um trabalho muito forte de formação de liderança, né? De algumas pessoas que eram líderes da comunidade. E eu fui entrando para a juventude e permaneci ali até aos 21 anos. Fiquei até essa idade lá em Cruz Alta. E esse chamado para ser pastor? Olha, eu tinha sido presidente da juventude há algum tempo. Às vezes, quando o pastor saía, nós ajudávamos. E uma outra vez lá eles pediram para que eu fizesse uma mensagem no culto. Então eu tinha essa vinculação muito forte, entendia bastante já de Bíblia. E eu, na verdade, tinha ido para Santa Maria para tentar agronomia. Meu pai era agricultor, queria muito que eu fosse agrônomo, né? Mas ele faliu bem na idade que eu tinha que ir para a faculdade. Aí eu fui lavar carro para me virar, arrumar um dinheiro, né? Para me manter lá em Santa Maria.
e fui morar com um colega meu que hoje é médico aqui em Porto Alegre, tem uma clínica em Cachoeirinha. E aí eu estava lá e um outro colega meu que queria muito vir para teologia disse, vamos lá em São Leopoldo fazer o exame para teologia. A gente fica lá 4, 5 dias, vamos de carona, né? A gente viemos de carona de caminhão aqui, chegamos às 3 horas aqui perto do Morro do Espelho, subimos a pé para lá, fizemos o exame, eu passei e ele não passou. E aí eu fiquei na teologia, porque quando eu conheci ali a infraestrutura, o sistema do curso, tinha um sistema de bolsas também para estudantes, né, que era muito boa, interessante, porque dava para a gente se sustentar naquela época com essa bolsa, e aí a gente é mais fácil para o homem tomar a decisão de ser pastor do que de ser padre, por exemplo, por não abrir mão, por exemplo, do celibato, da formação de uma família? É uma escolha mais simples? Eu acho que é mais simples, assim, porque a gente, quando a gente entra para dentro da comunidade, tu já vai conviver com um pastor que é casado. Aquilo é naturalmente um convívio. Geralmente tem filhos até que estão participando da juventude, do culto infantil, a gente convive com a família pastoral. Né? Eu, na verdade, não cheguei a conviver também na igreja católica, minha mãe também no interior, lá não tinha. De vez em quando ela dava uma passada lá, na cidade. Mas eu acho que principalmente nos tempos de hoje, né, essa facilidade até pode ser mais interessante, né, para que a gente também possa ter uma visão um pouco melhor dessa relação, né, familiar e tudo, para a gente poder aconselhar as pessoas e conviver, porque a gente vive os mesmos dramas que qualquer um, né, não é por ser pastor, ter um entendimento, uma espiritualidade, um conhecimento, a gente não vai ter problemas nos relacionamentos, tem também, né, muitos têm até às vezes intransponíveis, mas eu acredito, para mim foi muito fácil tomar essa decisão de vir para o pastorado, porque eu já estava dentro da igreja, era algo que me fazia bem, fazia muito bem, mas foi um caminho fácil. Eu não estou no lugar de alguém que tem uma fé, né, de um menino que cresce, por exemplo, na igreja católica, vai para um seminário e ele está lá imbuído disso, né, deve ter as suas dificuldades. E os pastores têm outras, pastores e pastoras, né? Nossa igreja também ordena mulheres, nós temos várias pastoras, muitas pastoras. Daqui a pouquinho a gente volta para isso, vamos fazer uma breve passagem pela busca da identidade. O senhor chegou, depois de muito tempo, a buscar referências das suas origens aqui na imigração, né? Sim. Nesse momento aí em que a gente está discutindo os 193 anos da imigração alemã. Como é que foi essa busca aí, as origens? Muito importante esse ano para nós, os 500 anos da Reforma também. Depois vamos falar disso. Então, tá bem. Foi assim, a gente sempre teve esse sobrenome lá na cidade de Cruz Alta, uma cidade que foi colonizada por portugueses. Nós temos um bom número de pessoas de descendentes africanos, porque Cruz Alta tinha charqueadas. Então vinha, muita gente foi escravizada para lá, para fazer o charque que ia para o Rio e São Paulo. Então a charqueada até tem um bairro lá onde tem uma charqueada, uma estrutura lá que era usada para esse trabalho. Então é uma cidade que tem uma outra característica de Novo Hamburgo. E ali naquele meio, então eu sempre sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Mas nunca tinha razão. Quando a minha mãe, que era morena, né, tem uma descendência indígena também, ia para o meio dos parentes do meu pai, a gente sentia Existia uma resistência? Existia uma resistência contra ela, assim, por ter sido católica e por ter cabelos pretos, olhos pretos, né, por ser uma descendência, eles chamavam de brasileira, né? Então a gente sentia uma certa rejeição a ela, assim, e eu não entendia bem aquilo. Daí quando eu vim para a faculdade de teologia, daí entrei dentro da história da minha família, a história da migração, porque até lá a gente não tinha sempre a gente sabia que era descendente de alemães, os meus avós tinham uma saudade da Alemanha que eles nunca viram, mas era uma saudade, né, ancestral que vinha por dentro da família. E eu tive a oportunidade de ir na Alemanha em 1998, e casualmente eu fiquei a 20 quilômetros da terra de onde meus parentes saíram. Quando eles viram meu sobrenome lá, perguntaram, mas aqui tem essa gente, né? Como é que é isso? Não, migraram daqui, de uma cidade chamada Birkenfeld, essa pesquisa nós já tínhamos, de um pequeno dorf chamado Himmelsberg. E aí nós fomos lá, e aí fomos na igreja, e aí eu achei o nome dos familiares, dos que vieram para cá, data de batismo, casamento. E a família, então, a gente tem até 1740, eu consegui pesquisar lá, porque foi só uma tarde que eu tive a oportunidade de ter estado naquela igreja, que possivelmente tem mais coisas para a gente pesquisar lá, mas foi o que a gente conseguiu. E aí a gente se encontrou, né, as origens de lá, e aí isso sempre me interessou muito, e foi muito importante ter encontrado essa vertente, né, essa Morro Bock que tem aqui em Picada Café
É dos migrantes? Relação ao meu... É uma família só? É o meu tetravô. Dessa época de 1846 foi. A tenda do Umbu ali, aquela região era a terra dele. A tenda do Umbu e do lado da tenda, assim para baixo, no lado direito, quem vai daqui para lá, tem uma casa de enxaimel que foi esse antepassado que fez. Tá lá, nós fomos visitar a casa, né? Ele vendeu essas... Porque o pessoal migrou, depois foi para Teutônia, Ibirubá. Meu pai nasceu em Ibirubá, meu avô nasceu em Teutônia e eu nasci em Cruz Alta. Quer dizer, é uma migração sempre que foi em busca de terra, né? Os colonos saíam daqui em busca de terra. Depois, muitos voltaram migrando para trabalhar na calçada aqui em Novo Hamburgo. Tudo bem, vamos voltar para a Pastoral. Me conta como é que foi essa chegada à ABF. A ABF que faz um belo trabalho aí, 49 anos agora na sequência. Exatamente. Iniciando, então, a comemoração do cinquentenário. Isso, no próximo dia 6 de agosto nós vamos iniciar com um culto celebrativo essa comemoração dos 50 anos da ABF. Eu estava trabalhando em Jaraguá do Sul, foi a primeira comunidade, porque quando a gente se forma na nossa faculdade e a igreja envia a gente, ela sempre escolhe o lugar. O primeiro envio, então, é a igreja que escolhe, manda para qualquer lugar que ela quer. E me mandaram para Jaraguá do Sul, por uma série de circunstâncias. Eu trabalhei 6 anos lá e a Faculdade de Teologia aqui estava chamando a gente, eu e minha esposa, para fazer um mestrado. Era um convite. E nós pensamos, vamos estudar mais um pouco. Mas aí chegamos aqui, a comunidade da Floresta Imperial estava numa situação bastante crítica na época. Houve uma crise pastoral ali. E tinha a ABF do lado, que eu nem sabia que existia. Eu sabia que tinha um trabalho social ali quando eu estava na Faculdade de Teologia e um camarada chamado Sebaldo Nerenberg, que era um pastor, que apanhava da teologia da libertação, porque formava gente para as fábricas, e aí a teologia da libertação dizia, está lá, formando operário para ser explorado pelos patrões, né? E tinha o pessoal evangelical, que começou com o Almut aqui no centro, né, que diziam que eles não era crente suficiente, né, para ser pastor. Essas ideias, eu estou simplificando isso, né, bem mais complexo. Eu imagino que no momento deve ter sido bem mais complexo. É muito mais complexo, obviamente, mas a questão ideológica na época, né, na época da saída da ditadura, era uma coisa muito forte. Né? Então todo mundo queria enquadrar as pessoas dentro de algum conceito. Né? E eles enquadravam o Sebaldo, mas na verdade não se enquadrava nenhum. Ele era um homem solidário e que tinha uma visão de mundo muito ampla e uma visão do ser humano, queria fazer algo para ajudar as pessoas, né? Então foi isso que ele fez. E ele fundou essa instituição, então, né, com esse objetivo de educar primeiro, né, porque ele era formado em catequese em Berlim, ele teve uma formação no exterior de 5 anos, foi enviado para lá, para o consulado da Alemanha, não foi pela igreja. Mas quando ele voltou de lá formado, a igreja cooptou ele e colocou ele aqui em Novo Hamburgo, no centro primeiro, aqui na Ascensão, e depois ele foi para o bairro e ali ele acabou fazendo esse trabalho magnífico. Veio a Escola de Educação Infantil, depois veio o Colégio Sinodal já em 69, e junto com isso uma escola-fábrica, que era justamente para formar as pessoas que vinham do interior, os colonos, para trabalhar nas fábricas de calçado. Então era um aperfeiçoamento ali. Os empresários davam algumas máquinas para ele, davam os produtos, né, para ele fazer lá ensinamento. Então tem muitos modelistas e outros que se formaram aqui nessa escola-fábrica, foram pessoas que ganharam a vida aqui em Novo Hamburgo, trabalhando no calçado e se formaram nessa escola-fábrica. Depois veio o Lar Padilha e um trabalho que ele começou com algumas mulheres, já em 72, por aí, aqui no bairro, no final de Santo Afonso, perto da Vila Palmeira, que acabou evoluindo e hoje a Ação Encontro atende 120 jovens, crianças todos os dias, com alimentação, educação e cuidado. E ali, então, quando eu cheguei, tinha tudo isso no pátio, mas eu trabalhei 4 anos somente na comunidade e tinha uma relação de parceria com o Sebaldo, apoiava o trabalho dele na ABF. E quando ele se aposentou, ele disse, olha, se tu ficar no meu lugar, eu vou tranquilo. Daí eu migrei, né? Não tinha nem noção do tamanho que já era aquilo. E migrei para lá e fui aprendendo, daí a me virar com a questão da administração, pessoas, todo o trabalho que era feito, a solidariedade, né, que estava implícita dentro da teologia da ABF, de cuidar das pessoas que mais precisam na cidade, da educação para melhorar as pessoas, para melhorar a sociedade. Um lindo trabalho que a gente tem a oportunidade de conhecer e de continuar testemunhando, o mais importante de tudo. Quero saber sobre os 500 anos da Reforma, um momento muito especial para os evangélicos, né? Para toda a comunidade evangélica, e também sobre os trabalhos que a ABF realiza nesse momento em Novo Hamburgo, com um braço lá em Taquara também, né? Também. Mas isso na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o pastor Carlos Bock.